Meu Deus do céu, fui convidado para pregar. O que eu vou fazer? Não sei o que eu vou falar. Estou tão nervoso. Quem nunca passou por isso, não é mesmo? Se você se sente assim e não sabe o que fazer, então veio no lugar certo. Estamos começando hoje uma nova série, A Jornada da Pregação, do texto ao púlpito. Vamos estudar homilética. Fique com a gente até o final. Sejam bem-vindos ao Instituto Teolosofando, transformando vidas através do conhecimento. Sou o pastor Éder Santos e o nosso propósito aqui é contribuir significativamente para o seu crescimento espiritual e ministerial. Bem, como estamos numa aula e a nossa metodologia não é apenas teórica, mas também prática, buscamos sempre motivá-los a tomar o seu material de apoio. Caneta, caderno, blocos de anotação e a sua Bíblia são sempre bem-vindos aqui. Portanto, tome-os aí contigo, pois vamos apresentar os nossos objetivos para a nossa aula. E o primeiro objetivo é conhecer os fundamentos da homilética enquanto disciplina da teologia prática. A homilética está fundamentada. A homilética tem as suas bases, suas raízes, e nós vamos estudar quais são. Segundo objetivo é entender o que significa pregação, sua teologia e os aspectos básicos para o seu exercício. E o nosso terceiro objetivo é compreender a importância da homilética na formação de um pregador, de uma pregadora e na comunicação saudável da mensagem de Deus. Estes são os nossos objetivos. Está aí na sua tela. Retorne sempre que for necessário a eles. Homilética, vamos entender o que é? Eu gostaria de examinar com vocês um texto bíblico. 2 Timóteo 2,15. O apóstolo Paulo, a iminência da sua morte, ele vai escrever a fim de motivar e também orientar o seu jovem discípulo, aquele que estaria conduzindo o ministério a partir de então. E ele vai escrever a Timóteo a seguinte proposta: procure apresentar-te a Deus aprovado. Nós vamos observar os detalhes aqui. Vamos ler o texto e observar os detalhes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ele introduz o texto dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Esta palavra no grego, anote aí, é dokimos. E dokimos é um teste de veracidade de uma moeda, de um objeto, de uma joia. Portanto, o apóstolo Paulo está dizendo que devemos nos apresentar a Deus de forma legítima, verificado o devido valor, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Isso fala de ética, fala de moral. E também este obreiro, uma vez testado, e o qual a sua moralidade está observada e a sua ética foi aprovada, deve manejar bem a palavra da verdade. O verbo aí no grego é ortotomouta, cortar reto, manusear com eficácia uma ferramenta para um determinado propósito. Então, o que Paulo está dizendo é que um obreiro aprovado, ele deve manusear, manejar bem
a palavra de Deus. E a homilética, assim como outras ciências da teologia, nos auxiliam nesta tarefa, nesta responsabilidade de manejar bem a palavra de Deus. Homilética é isso que estamos estudando aqui. E quais são os seus objetivos? Acompanhe comigo na transição, na sua tela. Thomas Hanks vai dizer que a homilética auxilia na elaboração de temas que se apresentem em forma atraente uma mensagem da palavra de Deus e com tal eficiência que os ouvintes compreendam o que deve fazer e sejam movidos para fazê-lo. Observe que na visão, na cosmologia de Thomas Hanks, a homilética, ela nos auxilia a apresentar a palavra de Deus, a mensagem de Deus de forma atraente, e da mesma maneira que os ouvintes possam compreender e se sintam motivados a colocar em prática aquilo que aprendeu. Esta é a visão de Thomas Hanks quando ele escreve o livro Homilética Prática. Mas Severino Torres vai dizer assim: o objetivo principal da homilética, desde o seu remoto princípio, foi orientar os pregadores na dissertação de suas prédicas e, ao mesmo tempo, fazer que os mesmos adquiram princípios gerais corretos e despertá-los a terem ideia dos erros e falhas que os mesmos, em geral, cometem. Observe que, segundo Severino Torres, a homilética, desde o seu princípio mais remoto, desde a antiguidade, da sua fundamentação, auxilia os pregadores na sua prédica, na sua dissertação, e ao mesmo tempo estabelece princípios que os auxiliam da maneira correta de apresentar esta mensagem, tá? Princípios gerais, corretos, e também os auxiliam a terem ideia dos seus erros e falhas, pois a homilética nos chama para uma reflexão, nos chama para dentro da nossa jornada, da nossa tarefa, a fim de corrigir os nossos próprios erros. Esta é a proposta de Severino Torres. A fim de que a nossa aula seja também conceitual, anote aí a definição etimológica da palavra ou do termo homilética. Homilética é oriunda do vocábulo grego homiletikos, isso mesmo, é uma palavra que nasce no contexto grego, homiletikos, que significa, observe, o discurso em tom familiar. O verbo tem a sua raiz homileu, que significa conversar. Portanto, homilética, na sua definição etimológica, na sua origem, significa discurso em tom familiar, proximidade entre o pregador e seus ouvintes. É uma conversa, da origem, posteriormente, a palavra homilia, que designa pregação cristã feita nos lares em forma de conversação, como o exemplo encontrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42, e posteriormente no capítulo 20, versículo 20. Mas observe o detalhe: a homilética é um discurso em tom familiar, é uma conversa, algo que é desenvolvido em um relacionamento muito próximo. Por isso não tem como, ao término da pregação, o pregador, a pregadora,
o ministrante ou palestrante esteja distante dos seus ouvintes, pois a homilética nos auxilia a estabelecer esta proximidade, pois é um discurso em tom familiar na sua definição etimológica. Na definição corrente, anote: homilética é uma disciplina da teologia prática e das habilidades ministeriais, a qual se ocupa das regras concernentes à preparação e à entrega dos sermões. Por isso, o tema da nossa série é a pregação do texto, ou a jornada da pregação do texto ao púlpito, porque a homilética nos auxilia na preparação do nosso sermão, da nossa pregação e, ao mesmo tempo, da entrega desta mensagem. Sendo assim, a homilética ela é uma ciência, ela é uma arte que ensina os estudos, os princípios fundamentais do discurso público aplicado na pregação do Evangelho. Então, observe que a homilética nos auxilia na elaboração, na preparação da nossa mensagem, do nosso sermão, do nosso esboço e na entrega do mesmo aos nossos ouvintes, ao público que estará acompanhando a pregação. Mas, afinal de contas, o que é pregação? A palavra pregação é oriunda do vocábulo pregar, que vem do latim praedicare, que é fazer uma prédica, discorrer oralmente sobre termos religiosos. Segundo Hernandes Dias Lopes, no seu livro pela editora Agnus, Pregação Expositiva, ele diz que pregação é a comunicação oral da verdade bíblica pelo Espírito Santo, por intermédio de uma personalidade humana, para um determinado público, com a intenção de provocar uma reação positiva. Vamos observar esta compreensão de Hernandes Dias Lopes. Ele introduz dizendo que pregação é uma comunicação, nós já estudamos isso. Pregação é uma comunicação. Tá? A pregação tem esse discurso em tom familiar, oral, de uma verdade que é bíblica. Portanto, toda pregação ela deve estar fundamentada na palavra de Deus. Tá? Então, a base para toda pregação é a palavra de Deus. E ele vai dizendo que pelo Espírito Santo, ou seja, a origem é divina, por intermédio de uma personalidade humana, ou seja, o homem, o pregador, a pregadora é apenas uma ferramenta nas mãos do Eterno, que vai transmitir a sua mensagem de forma oral, por via oral, através da comunicação, para um determinado público, pois tem um público específico que vai ouvi-lo, com a intenção de provocar uma reação, ou seja, no final da pregação, no final da sua prédica, os ouvintes devem saber o que precisam fazer a partir deste momento. De preferência, ele conclui, reação positiva. Reação positiva é a visão de Hernandes Dias Lopes. Pois bem, nós já vimos o que significa homilética, tanto na sua etimologia, na sua origem do termo, como também na definição corrente, na definição comum. Vimos o significado de pregação, do latim praedicare, fazer uma prédica, discorrer oralmente sobre termos religiosos. Nós vimos também sobre a perspectiva de Hernandes Dias Lopes, sobre o que é pregação, mas agora nós vamos entender a figura do pregador, a figura da pregadora. E eu separei 3 termos importantes que nos auxiliam na compreensão de quem é
este personagem, ou quem é este personagem pregador ou pregadora? Primeiro, ele é um arauto, isso mesmo, corresponde ao termo grego kerix, traduzido arauto, aquele que tem uma mensagem, um querigma a ser transmitido. Portanto, o pregador, a pregadora é alguém que tem uma mensagem. Nós precisamos compreender, então, que para ser pregador, para ser pregadora do Evangelho, precisa primeiramente ter uma mensagem. E eu lhe pergunto, qual é a fonte da nossa mensagem? Obviamente, a resposta seria uma só: a palavra de Deus. Portanto, o arauto é aquele que anuncia uma mensagem, a mensagem da palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai falar também de uma figura importante. Ele compara o ministro a um despenseiro. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. O despenseiro é aquele que cuida da dispensa, é aquele responsável em ir até a dispensa e preparar o alimento para ser servido. De certa forma, o pregador é esta figura, a pregadora é esta figura, aquele ou aquela que vai à dispensa divina e vai preparar o alimento a fim de oferecê-lo com qualidade. O pregador ou a pregadora também é um intérprete da palavra de Deus. Ele é um hermeneuta. Nós temos esta responsabilidade de ir ao texto, interpretá-lo de maneira correta e aplicá-lo aos nossos ouvintes. Para tanto, é necessário então que o mesmo esteja apto, não é mesmo? Que o pregador, que a pregadora, que o hermeneuta esteja apto para interpretar esse texto. E interpretar um texto bíblico é um grande desafio. Nós temos aqui no nosso canal, no nosso Instituto Teolosofando, uma série já produzida sobre este assunto. Eu vou deixar para você, aí no primeiro comentário fixado, o link que lhe dará acesso a esta série que nós trabalhamos a interpretação do texto bíblico. Depois dê uma olhadinha aí, pois é muito importante compreender que o pregador, a pregadora, é de certa forma um intérprete da palavra de Deus. É o hermeneuta e a nossa responsabilidade é ir ao texto, preparar esse texto, esta mensagem, interpretá-lo e entregar aos nossos ouvintes. Afinal de contas, qual a importância da homilética? Primeiramente, que a homilética desenvolve a arte da expressão. Nós dissemos no começo da nossa aula que ela nos oferece ferramentas. Nós estaremos estudando as ferramentas oferecidas pela homilética, mas ela nos auxilia na arte da expressão. Benjamin Franklin tem uma frase que ele diz que o homem que não sabe expressar seus pensamentos está no mesmo nível daquele que não sabe pensar. Ou seja, primeiramente, a homilética nos auxilia, né, nos nossos pensamentos e, ao mesmo tempo, como expressá-los, tá? A homilética também desenvolve o raciocínio. Ela nos auxilia a se desenvolver. Quanto mais você estuda, quanto mais você se aprofunda na palavra de Deus, mais se desenvolve. Por isso nós estamos sempre motivando-os aqui a permanecer. Cresçamos na graça e no conhecimento. E a homilética nos auxilia no desenvolvimento do nosso raciocínio. João Calvino, reformador do século XVIII, vai dizer que ninguém chegará a ser um bom ministro da palavra de Deus, a não ser que seja, em primeiro lugar, um estudioso da mesma. Observe esta figura, este personagem que vai aparecer para você.
Diga não ao obreiro preguiçoso que tem dentro de si mesmo, tá bom? Olha esta imagem, um obreiro, uma figura representada aí por um preguiça, um animal que nós sabemos, nós conhecemos, que tem muita dificuldade em produzir, tá? Então, diga não a essa espécie que está interiorizada dentro de você. Fale, show preguiça, pois eu quero estudar a palavra de Deus, eu quero me desenvolver e me qualificar para ser um obreiro aprovado. Nós precisamos criar tempo para penetrar no texto até que ele entregue os seus mais profundos tesouros. Só quando nós tivermos mesmo absorvido sua mensagem, é que podemos reparti-la confiadamente com o próximo. Então nós precisamos mandar para fora toda a preguiça, toda a distração, pois nós temos um objetivo, um propósito, que é agradar aquele que nos chamou. Ezequiel capítulo de número 3, versículo 1, a seguir, o texto diz: depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E o texto segue e conclui: então o comi, e era na minha boca doce como o mel. A homilética também aprimora os nossos conhecimentos. E Provérbios 3,13 vai dizer que bem-aventurado o homem que acha sabedoria e adquire conhecimento. A dignidade de uma vocação, ela deve ser medida sempre pela seriedade da preparação que se faz para ela. Não é porque fomos chamados por Deus para entregar um querigma, uma mensagem, que não vamos nos preparar, nos qualificar. Permita-me lhe perguntar: quanto custa o seu ministério? Qual é o valor que ele tem para você? E agora, quanto você tem investido no seu ministério? Tem o desejo de ser aprovado por Deus? Então invista no seu ministério. A homilética também desenvolve a vida espiritual, tá? A pregação, ela exige também uma vida de consagração da palavra ou na palavra de Deus e na presença de Deus. É sobre os joelhos dobrados que o canal divino flui sobre a mente do mensageiro. Então o pregador, a pregadora tem que ter esse tempo de qualidade na presença daquele que lhe chamou. E quais são os elementos indispensáveis para uma boa homilética? Nós estamos estudando esta ciência, esta arte da comunicação, da preparação e da entrega do sermão, e ela também nos oferece algumas ferramentas, alguns elementos indispensáveis para uma boa homilética. E primeiramente é a piedade. E sobre piedade, nós podemos falar sobre oração. É fundamental para um pregador do Evangelho ter este momento de qualidade na oração, na presença daquele que lhe chamou, daquele que lhe vocacionou. E.M. Boldes diz que homens mortos pregam sermões mortos e sermões mortos matam. Portanto, o pregador, a pregadora tem que ser alguém motivado a orar. Orai sem cessar, disse Paulo. O pregador, a pregadora, o homileta tem que também ter fome de Deus, fome de Deus. A prática do jejum é fundamental. John Piper define jejum como fome de Deus. Hernande Dias Lopes diz que jejum não é fome das bênçãos de Deus, mas é fome
do próprio Deus. Você tem desejo em estar na presença de Deus, na presença daquele que lhe confiou tamanha responsabilidade? Então, desenvolva, tenha fome de Deus e também fome pela palavra. Charles Adam Spurgeon confere dizendo que aquele que não semeia nos estudos não colhe no púlpito. Nós temos uma mensagem a ser entregue, uma mensagem a ser produzida com muita excelência, com muita eficácia, sabedoria e conhecimento, e a ser entregue aos nossos ouvintes. Portanto, devemos sim semear nos nossos estudos. É impossível que um pregador bíblico eficaz, ou se produza um pregador bíblico eficaz, sem que haja uma profunda dedicação nos estudos. Diante disso, nós temos um segundo elemento, que é o conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus. Então, o querigma está à nossa disposição e o pregador, a pregadora, precisa então ser um estudioso, esmerado, um pesquisador profundo da palavra de Deus. Hernandes Dias Lopes, um púlpito fraco produz uma igreja fraca. Então nós precisamos estar nos aprofundando na palavra de Deus, ter fome por conhecimento. Portanto, invista em seus estudos, invista em livros, tome tempo com a palavra de Deus, faça cursos, isso contribuirá muito para o seu crescimento espiritual. Bem, iniciamos hoje a nossa jornada. O caminho ele é longo, é desafiador, mas também é prazeroso. Pregar o evangelho não deve ser algo tenebroso, apesar de muitas vezes nós sentirmos um tom um pouco de nervosismo, a barriga ela fica fria, gélida. Isto é natural, pois nós somos humanos e fomos desafiados para uma tarefa. Mas pregar o evangelho não precisa ser algo tenebroso. Duas coisas precisamos ter em mente. A primeira, somos totalmente dependentes do Espírito Santo nesta tarefa. Como eu mencionei anteriormente, a mensagem ela é divina. A tarefa ela é divina. Nós somos apenas ferramentas, tá? Sem ele, sem o Espírito Santo, nós não alcançaremos êxito. A mensagem, eu reitero, é divina e como pregadores somos apenas instrumentos. A homilética, ela nos oferece ferramentas que nos auxiliam na arte e na pregação da mensagem de Deus. Precisamos, então, se apropriar destas ferramentas, tomar para nós, pois será fundamental para a nossa jornada. Diante disso, eu lhe convido a permanecer conosco e vamos juntos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Fique ligado nas próximas videoaulas, pois nós toda semana produzimos um conteúdo significante, relevante para a sua vida, e o meu desejo é que nós possamos crescer diante deste Deus. Um abraço e até quinta-feira que vem. Não esqueça, se ficou alguma dúvida ou se você tiver alguma contribuição, fique à vontade, deixe aí nos nossos comentários. Se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, ative as notificações e compartilhe, pois nós estamos aqui compartilhando algo que para nós é importante e pedimos que você também, se isso tem valor para a sua vida, compartilhe com outras pessoas, compartilhe no grupo da sua igreja, nas suas redes sociais. Diz para todo mundo, tem algo bom sendo construído aí, tá bom? A pregação.
a jornada da pregação, do texto ao púlpito. Esteja com a gente toda semana. Um grande abraço. Yeah.